Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Peguem os seus estojos, peguem os seus livros, porque vai começar a nossa aula de filosofia. Iremos trabalhar da página 300 até a página 303. Na aula passada, vocês aprenderam a importância do pensar no pensamento. E hoje iremos aprender a ideia de John Locke e também a teoria de René Descartes. Beleza? Tenha uma boa aula! Galera, já sabemos que os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas novas. E sobre os pensamentos? Já pararam para pensar nisso? Eles podem nos ajudar a conhecer coisas novas? Lembra que a professora falou na outra aula que os pensamentos nos ajudam a refletir sobre certas situações, nos ajudam a descobrir verdades, a pensar em algo novo, compreender também, coisas novas no mundo. Olha só quantas coisas nós aprendemos. Mas alguns filósofos resolveram investigar essas questões aí, sobre os sentidos, sobre os pensamentos, e aí trouxeram aí para nós várias e várias dúvidas. Portanto, hoje nós vamos falar sobre dois filósofos, tá? René Descartes e John Locke, ok? Vamos conhecer agora o René. Esse moço aqui, com seus cabelos longos, né? Seu bigodinho. O seu nome é René Descartes. Ele foi filósofo e matemático. Nasceu em 1596, há muitos anos atrás, lá na França. E além de ser muito bom nas ideias de cálculos, tá, gente? Na matemática, ele foi responsável por inaugurar um novo período na filosofia. Nós iremos entender o porquê. Em uma certa noite, ele teve um sonho que passou a ser o seu objetivo. Opa, sonhei com tal coisa. Eu quero fazer com que isso realmente aconteça. E ele conseguiu. Sabe o que ele quis? Ele fez com que todos pensassem sobre coisas existentes no mundo. Ele queria que sua teoria fosse admirável. E aí ele lançou no mundo vários questionamentos que até hoje as pessoas discutem no mundo da filosofia. René, ele acreditava que os 5 sentidos poderiam ser enganosos. Olha só. Vocês viram só, gente? Ele passou a desconfiar de tudo que recebia por meio dos sentidos. Ele até deixou uma frase assim: para examinar a verdade, é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. Então, René tinha dúvida de tudo. Na verdade, René acreditava numa lógica, na razão. Ele não dava muita bola para a emoção, não, gente. Era assim que René pensava. Então, para ele, o único jeito de conhecer algo de verdade era por meio do pensamento. Essa aí é a teoria de René Descartes. Esse outro filósofo aqui é John Locke, tá? John Locke, ele nasceu em 1632, lá na Inglaterra, e criou uma teoria bem interessante sobre como conhecemos as
coisas, além de ter construído também, né, contribuído para a política lá naquela época lá. Olha só, ele também foi médico e ajudou a criar algumas teorias sobre a educação das crianças. Bem legal, né? Olha, ele aí então acreditava que todas as pessoas eram uma tábula rosa. Professora, o que é uma tábula? Vou dizer para vocês. Então, gente, tábula está aí. Quer dizer tabuleiro. Locke acreditava que tábula rosa é um papel em branco que aos poucos ia recebendo escrita, novos desenhos e novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento na medida que ia adquirindo experiências na vida, principalmente, gente, por meio dos 5 sentidos. Era o que Locke acreditava. Então, olha só, ele acreditava exatamente nisso, que aos poucos você ia adquirindo conhecimento pelos seus 5 sentidos no decorrer de toda a sua vida. Aí você iria adquirindo liberdade, direitos naturais, direito à vida, e aí adquirimos vários e vários conhecimentos de experiência através dos 5 sentidos. Essa era a teoria de Locke. Vamos então ver aqui o RA na página de vocês, 301. Olha que legal, o pensamento dos dois filósofos aí. Você já parou para pensar sobre como aprendemos as coisas? Esse é um assunto que dá muita conversa e alguns filósofos já pensaram muito sobre isso. Hoje, vamos conhecer um pouco do que John Locke e René Descartes pensavam sobre o assunto. John Locke acreditava que a nossa mente era como uma folha em branco. Tudo o que aprendíamos pelos 5 sentidos ia preenchendo essa folha. Assim, guardamos e aprendemos as coisas em nossa mente. Já René Descartes era mais desconfiado. Como se enganou muito com os 5 sentidos, achava que a gente não aprendia as coisas direito quando confiava neles. Por isso, ele perguntava sobre tudo e duvidava de tudo o que via, investigando se aquilo era verdade mesmo. E com isso, ele descobriu uma única coisa da qual não podia duvidar, do seu pensamento, que o ajudava a duvidar de tudo. Como você viu, as opiniões de René Descartes e John Locke eram bem diferentes. E você, o que acha disso? Vocês viram então aí, gente? Eles tinham opiniões diferentes. Um duvidava dos 5 sentidos, que era o René, né? Acreditava mais na razão, né? Já o Locke, ele acreditava que a nossa vida era uma folha em branco. E no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas experiências, né? Adquirimos aí através dos 5 sentidos experiências bem diferentes, os pensamentos aí desses filósofos, não é verdade? Bem diferente mesmo. Agora vamos lá para a página 302 para resolvermos os nossos exercícios.
Galera, essa atividade aí deveria ser feita na sala de aula em duplas, tá? Mas não estamos na sala de aula. Então, vocês vão fazer aí e a professora vai ajudar daqui, tá bom? Preencha um quadro de acordo com o que aprenderam, colocando argumentos a favor e contra o ponto de vista de René Descartes e John Locke. Então vamos lá. Primeiro, René. O que René era a favor? O que dizia realmente a sua teoria? Ele era, olha aí, presta atenção para vocês já estarem aí com lápis na mão já escrevendo, tá? Ele era a favor da razão, sem participação dos cinco sentidos, né? Ele não gostava muito dos cinco sentidos, não. Nesse caso, ele tinha dúvida aí, tá bom? Então, vamos lá. Ele era a favor da razão, sem participação dos cinco sentidos. E contra? O que ele era contra? Gente, ele era contra a teoria do Locke, né? Porque o Locke já era a favor de adquirir, ele acreditava que as pessoas adquiriam conhecimento através dos cinco sentidos. Então, já temos até aí a outra resposta. Locke, o que ele era a favor, né? A favor de adquirir conhecimentos, né? Experiências através dos cinco sentidos. E contra, ele era contra a teoria de René. Um era contra a teoria do outro. E um era a favor do conhecimento dos cinco sentidos, o outro era a favor da razão, né? Sem a participação dos cinco sentidos. Então, tá aí. Vamos lá agora, na número 2. Escreva abaixo com qual dos filósofos você concorda. Aí é com vocês. Você concorda com René ou com Locke? Vocês acreditam que os cinco sentidos nos ajudam a conhecer o mundo ou não? Bom, eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu fico aí com Locke, porque eu acredito que realmente nós somos uma folhinha em branco, né? E utilizamos os nossos cinco sentidos para conhecer o mundo. Então, nascemos, desenvolvemos, né? Crescemos e tudo mais. Já justifiquei até a minha resposta, tá vendo? Nós temos sentimentos, nós adquirimos experiências, nós nascemos, nos realizamos, tá? Adquirimos conhecimentos, olha só, já foi aí. Aí vocês coloquem do jeitinho de vocês, peçam ajuda aí para mamãe, papai, vovô, vovó, titio, ok? Vamos então agora lá para a página 300. O mais interessante de estudar filosofia é entender como as teorias dos filósofos podem ser aplicadas em nossa própria vida. Verdade. Esse é o grande aprendizado. Chegou a sua vez de pensar sobre isso. Verdade, gente, a filosofia nos faz, né? Pensar muito, muito mesmo. Relembre tudo o que estudou sobre René Descartes e John Locke e responda as perguntas. Essas daí vocês vão ter que pensar e responder. Alguma vez você já conheceu ou aprendeu algo parecido com o que René propôs? Conte aí. Por exemplo, René, o que ele propôs, gente? Ele propôs que ele deve duvidar exatamente de tudo e que nem tudo, os cinco sentidos ajudam ali, e ele era a favor da lógica, da razão. Vocês já viveram uma situação assim? Respondam aí. Em alguma vez, você já aprendeu algo parecido com o que John Locke propôs?
Aí vocês vão ter que registrar aí a experiência. O que ele propôs, gente? Ele dizia que nós éramos como uma folhinha em branco, né? Que aos poucos, né, estávamos o quê? Recebendo escrita, recebendo novas letras. Isso que ele quis dizer o quê? Recebendo novas experiências de vida, adquirindo novas experiências através dos nossos 5 sentidos. Por isso que eu sou mais a favor aí do Locke, porque realmente, né? Aí, se vocês já viveram essa experiência aí, contem aí nessas 3 linhas que vocês têm, tá bom? E conta tudo bonitinho aí, qual é essa experiência? Eu colocaria assim, poxa, eu nasci, eu cresci, eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, eu enxergo, eu vejo o mundo como é. Então, pra mim é isso, galerinha, é isso. E aí, e os 2 jeitos ao mesmo tempo? Já aconteceu? Então aí, se aconteceu, relate. Já viveram um momento que vocês precisaram, assim, 2 sentidos e ao mesmo tempo vocês viveram assim com aquela dúvida que não é necessário, que não foi necessário os sentidos? Nossa, quanta coisa para pensar. Então, ó, pede ajuda aí, escrevam aí. Isso é filosofia, tá certo? E tenham uma ótima tarde, caprichem na letra e até a próxima aula.